Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Eu quero agradecer a presença de todos na noite de hoje. E para as pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez, o mentor da nossa casa é Pai Tomé. Então vamos lá, gente. Sempre a gente faz uma pequena conversa sobre um dos capítulos do Livro dos Espíritos. E da última vez que eu conversei com vocês, nós falamos sobre justiça, e hoje a gente vai falar um pouquinho dentro do que são as questões do Livro dos Espíritos. A gente vai falar um pouco sobre amor e caridade. Claro que nunca esgotando o assunto, né? Então vamos lá. Se a gente vai falar de amor, a gente tem que falar de Deus, porque Deus é amor. Só que é um amor muito maior, né, do que esse amor que a gente está acostumado a imaginar o amor um pelo outro. Se a gente fala do amor de Deus, a gente está falando da criação, de todas as criaturas no universo, de toda a criação, de tudo que se aglomera enquanto molécula para formar os planetas e as dimensões de cada local. Então Deus é uma coisa muito ampla para nós, né? E a gente entender esse amor do Pai, às vezes fica até difícil. Então, se a gente está falando do amor, Mateus, no capítulo 22, né, conta um pedacinho para nós sobre quando Jesus encontra um doutor da lei. E aí ele pergunta, o doutor da lei pergunta para Jesus, qual é o grande mandamento da lei? E aí Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, olha só, nós temos aqui, né, na mesma linha, nós temos aqui o próximo, o a ti mesmo, e nesse triângulo nós temos Deus. Então, quando a gente fala em amor, a gente tem que pensar numa coisa muito maior, porque a gente tem que amar o nosso Criador. Nós somos criatura, todos nós somos criaturas, e a gente tem que amar o nosso irmão, aquele que a gente às vezes não conhece. Então, quer dizer, isso está tão formado na nossa estrutura, no nosso DNA, na formação do nosso espírito, que este é o nosso caminho. O caminho final é o amor, como Jesus veio nos mostrar. A gente está aqui com esse propósito, que é o propósito de evoluir. E a gente só evolui através do amor. A gente só vai conseguir chegar ao que o Cristo realmente planejou para nós, aprendendo a amar. Não existe outra forma, né? Só existe essa. E vamos combinar, gente, que se tivesse apenas essa frase para a gente seguir, já nos bastava. Eu enxergo dessa forma. A gente não precisaria saber nada da Bíblia nem do Novo Testamento se a gente simplesmente seguisse essa frase que Jesus trouxe para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que eu tenho que aprender também, eu sempre falo isso com vocês, eu também preciso aprender a me amar. Se eu não conseguir aprender a me amar, não tem como eu refletir isso para o meu próximo. Né? Então, vamos lá. Então, se a gente está trabalhando as questões do Livro dos Espíritos, na questão 888, eles falam assim, tá, tudo bem, amar, ótimo, mas como assim amar o inimigo? Como que fica essa questão de amar o inimigo se a gente já sabe que a gente não vai ter simpatia pelo inimigo? Tem pessoas que a gente sequer conhece, chega perto e já não gosta. Todo mundo já passou por isso. Bati o olho e falei, meu santo não foi.
com aquela pessoa. Tem alguma coisa errada. Chego a arrepiar só de chegar perto daquela pessoa. Todos nós. Só que quando eles falam em amar o inimigo, não é você ir lá, abraçar, beijar, chamar para tomar café na sua casa, servir um bolo de fubá, né? A gente gosta disso. Amar o inimigo quer dizer, eu sei que eu preciso ter aquela segurança em relação àquela pessoa, mas Deus sempre nos coloca oportunidade de auxiliar. Isso acontece com todos nós. Às vezes você fala assim, não gosto, pode ser do trabalho, fala assim, não gosto, ou vizinho, não gosto, de repente a pessoa está ali e precisa de você. Você quase que tropeça na pessoa precisando de você. É ali que você toma a decisão, vou ou não vou ajudar? Ai, que vontade de virar a cara e fingir que eu não vi. E se eu passar direto e fingir que eu não vi? São as oportunidades que a gente perde no caminho. Eu posso fazer isso, é livre-arbítrio, mas são as oportunidades que a gente perde no caminho. Porque às vezes, aquela situação pode ser um ponto de partida para não ser inimigo mais, para não ter antipatia mais, para ter gratidão às vezes daquela pessoa. Né? Aliás, que a gente tem que ajudar não é para que aquela pessoa fique grata, né? Não é isso. Mas, às vezes, isso desembola um monte de nó que a gente poderia carregar de uma encarnação para outra. Né? E aí, se eles falam de amor, a gente fala, como é que fica aquela sensação de dar esmola? Será que eu devo dar esmola? Tem muita gente que questiona isso. Dou ou não dou esmola? E aí, às vezes, a gente julga. Porque às vezes a gente fala assim, tá, vou doar esmola aqui, vou dar um dinheiro, mas o cara vai lá beber cachaça. Não é? Todos nós. Todos nós. Só que a gente está realmente julgando, né? Se o coração da gente pede para a gente ajudar, a gente vai e ajuda. O que a pessoa vai fazer com aquilo ali já não é responsabilidade sua. Não é. E se aquela pessoa teve que usar o álcool para esconder a profunda tristeza e depressão que não pode ser tratado num consultório com um psiquiatra, com um psicólogo, e ela está profundamente triste, e a única forma dela esquecer, às vezes, o frio, a fome, é naquela situação, então não nos cabe julgar. Se o coração permitiu que você quer ajudar, ajuda. O que vai acontecer depois não é responsabilidade nossa. Né? Exatamente. Exatamente. E aí vem uma outra questão também falando de amor. Será uma virtude o amor materno, um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Os animais também têm filhotes. A gente tem os filhos, Dia das Mães agora domingo, né? E será que isso é uma virtude, esse amor materno, ou só um instinto, esse amor materno? Os espíritos respondem para a gente. O amor materno humano, no grau evolutivo que a gente está, ele é diferente, ele não é só um instinto. Porque para os animais, a partir do momento que ele consegue resolver sozinho, ele vai, ele afasta, ou vive em bando, enfim. Mas não existe mais aquela responsabilidade. Nós não, pelo menos a grande maioria de nós. A gente cuida e morre e continua cuidando. Né? Como diz Chico Xavier, a gente arromba as portas do céu quando a gente faz um pedido. Né? O amor de mãe é uma coisa que não cabe no peito da gente. Não tô menosprezando o amor de pai. Mas o amor de mãe, as mulheres sabem. Quando um filho está dentro da gente, e você sente ali o coração bater, a perninha passando, é diferente. Não tem como não ser diferente. Não quer dizer que um amor seja maior do que o outro. Quer dizer que é diferente. E esse amor, ele é gigantesco e ele é diferente. Assim como o amor de pai também é diferente, né, em relação aos animais. Até porque tem animais que realmente os pais cuidam e tem animais que o pai come filhote.
né? Então vamos lá. Só que tem um problema, né? Tem questões em relação ao amor materno, em que tem mães que odeiam os filhos, e não raro, desde que eles nascem. Ódio materno. A gente não costuma falar sobre isso. Mas existem crianças que passam por isso. Tem crianças que o reflexo vai ser na escola, e quem é da educação sabe o quanto essas crianças sofrem. Quanto essas crianças são agressivas com o próprio coleguinha. E o que os espíritos respondem para a gente? Eles vão responder para a gente que isso é uma oportunidade reencarnatória para que aqueles espíritos façam o ajuste. Mas nem sempre eles conseguem realizar esse ajuste. Então tem mais que abandonam mesmo, tem mais que matam, né? Acontece de tudo. Mas as pessoas estão ali no processo evolutivo. E é triste a gente pensar nisso. Mas, novamente, não nos cabe julgar, porque a gente não conhece a história de cada um. O certo e o errado a gente deixa, a gente sabe o que é certo e errado. E se a gente pode abraçar e ajudar, a gente faz. Mas só criticar não resolve. Porque a gente gasta muita energia do cérebro criticando as pessoas. E isso faz mal. Porque a gente não tem solução no cérebro para aquilo que a gente vai criando no julgamento em relação ao outro. O cérebro entende como gasto de energia, 1/4 do gasto de energia é do cérebro. E o cérebro entende como gasto de energia quando você fica divagando e pensando o tempo todo. E se você gastasse essa energia para pensar na sua vida, seria ótimo, mas às vezes a gente gasta pensando na vida do outro. Todos nós. Você fala assim, eu não. Você sim, porque você às vezes está passando uma roupinha ali, você às vezes escuta a voz de uma vizinha com o filho, e aquela brigaiada, você fala assim, meu Deus do céu, essa mulher não para de brigar com essa criança, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente julga, a gente pensa. O que a gente tem que fazer? Desviar o pensamento para evitar esse gasto energético, para a gente cuidar da vida da gente, para a gente atrair boas coisas para a gente, né? E isso realmente eles falam que inclusive pode ser o lixo mental, que está escrito em um dos livros do André Luiz, e que hoje a gente sabe que o lixo mental é uma das causas do Alzheimer. A ciência já sabe disso. Por isso que realmente a gente tem que cuidar da vida da gente. Vamos lá. Caridade, né? Foi colocado ali pelo nosso amigo, caridade, sem a caridade não há salvação. Vamos entender isso melhor? Olha só, qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Eu gosto muito quando a gente pega a fazer a análise dessa frase, que fala assim, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então vamos pensar o que acontece. Quando eu vivo uma situação onde há um conflito, onde alguém fez alguma coisa para mim, e eu preciso perdoar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar a situação. Se a gente analisa a situação, a gente começa a entender por que o outro fez aquilo ali. Qual que era o interesse do outro? Porque às vezes a gente só tem raiva. E a raiva consome a gente. E sentir raiva não resolve nada. Só cresce esse sentimento dentro da gente. Então, se você passa a analisar o que está acontecendo, meu próprio guia fala isso comigo, dá um passo para trás, sai da situação, finge que você é outra pessoa e analisa como uma terceira pessoa. Enxerga o problema para você fazer uma análise menos pessoal. Então, quando você está vendo aquela situação onde você precisa perdoar alguém, você sabe que se você não perdoar, aquilo ali vai te fazer muito mal. Porque o ódio consome a gente, não é o outro. Então, se eu analiso o que aquela pessoa fez, eu vou pensar o seguinte, bom, tá, beleza, a pessoa fez, estou morrendo de raiva, mas será que o tempo todo
essa pessoa, ela é assim comigo? Ou aquilo ali aconteceu? E talvez essa pessoa também tivesse em bons momentos. Isso foi uma coisa esporádica. Eu convivi com essa pessoa há 20 anos, essa pessoa nunca fez nada para mim da forma que foi feito. Então, estou tendo indulgência, porque eu estou pensando que, de repente, pode não ser da forma que eu imaginei, eu posso, de repente, ter a benevolência, a bondade de perdoar, porque a bondade principal vai ser para mim mesmo. Porque eu vou conseguir seguir em frente sem ficar pensando nisso o tempo inteiro. Porque a gente fica ou não fica pensando quando a gente está com raiva? A gente dorme com a raiva, a gente acorda com a raiva, a gente almoça com a raiva, a gente faz comida com a raiva. E a gente não consegue desviar o pensamento, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. E Divaldo fala com a gente, isso pode ser um processo já de obsessão, se você não parar de pensar. Naquele momento você tem que fazer uma prece, respirar e fazer uma análise. Você fazer uma análise da situação. É fácil, Ana Flávia? Não tem nada fácil não, é difícil mesmo. Mas se a gente não fizer, a gente vai ser corroído por dentro. O veneno quem toma somos nós mesmos, não é assim que eles falam? A gente toma o veneno todo dia um pouquinho, quando a gente está com raiva. Fora da caridade não há salvação. E se a gente tentar entender isso daí através da ciência? Porque Jesus sempre falou isso, né? Jesus deixou muito clara a questão da caridade para nós. E o Espiritismo fala, fora da caridade não há salvação. Então vamos entender. Foi feita uma pesquisa pelo Jorge Moll Neto. Essa pesquisa, se eu não me engano, foi em 2007. E aí o que eles descobriram? A neurociência descobriu. Então a parte do cérebro, essa parte iluminada aqui, que é o lobo pré-frontal. O lobo pré-frontal é o lobo onde a gente tem todo o raciocínio, as decisões, os julgamentos, tudo isso está no lobo pré-frontal. O que está no outro desenho, ali no lilás, ali, são os gânglios cerebrais. Eles descobriram que nos gânglios cerebrais estão todos os nossos hábitos, bons ou maus. Então, se eu tenho um hábito bom de levantar cedo, ir para a academia, comida saudável, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu tenho todos esses hábitos bons, está lá nos gânglios cerebrais. E se os hábitos não for bons? Está lá nos gânglios cerebrais. E por que está lá? Está lá porque o cérebro entende que ele não vai gastar energia, porque já está acostumado a fazer daquele jeito. Aquela pessoa que acende cigarro e toma um café. Nossa, isso é um hábito. Péssimo hábito, a pessoa fala. Falar mal da vida alheia. Péssimo hábito. Ai, mas quando eu vejo, eu já estou falando mal. Ai, mas eu adoro uma fofoca. Péssimo hábito. Então, a gente tem hábitos bons e hábitos maus. Então, o que eles descobriram? Eles descobriram que tem lá no... Vou passar aqui, depois eu volto. Tem lá na questão do Livro dos Espíritos, que fala assim, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Eles respondem assim, sim, frequentemente fazendo esforço muito insignificante. O que lhe falta é a vontade. Aí a gente pensa assim, peraí, deixa eu voltar esse trem aqui. Aí a gente pensa assim, insignificante mudar um hábito. E a gente fala, não é insignificante. Não de que esse povo tirou que é insignificante, esses espíritos estão doidos. Desculpa aí, né? A galera desencarnada. Mas não. O que eles estão querendo dizer para a gente é o que está nesse trabalho científico aqui. Eles estão querendo dizer para nós o seguinte, que quando a gente toma uma decisão real de mudar, real, lá no lobo pré-frontal, eu vou mudar, eu quero mudar, a partir de hoje eu vou mudar.
O que acontece aqui nos gânglios cerebrais onde estão os hábitos? É como se houvesse um bloqueio dessa área dos hábitos, eles ficassem inativos, e essa área de tomada de decisão ficasse acesa. Por isso os espíritos falam, mas como que a gente vai ter isso daí aceso para poder tomar uma decisão? Eles falam com a gente o seguinte, que quando a gente... às vezes a pessoa passa por uma situação muito difícil. Quando a gente fala assim, foi lá para o fundo do poço, ou aconteceu algo, você está ali, por exemplo, péssimos hábitos. Fumando, bebendo, parará, parará. Aí um amigo seu pega e infarta no escritório, que tem os mesmos hábitos que você. E você socorre essa pessoa. E você vai e leva, e essa pessoa está no CTI, você visita, e você chora, e não sei mais o quê. E você vira e fala assim, eu não quero que isso aconteça comigo. Eu não quero isso para mim. A partir de amanhã eu tomo essa decisão, porque eu não vou fazer isso mais. E aí você dá conta de fazer. Porque você tomou uma decisão real. Não foi uma decisão mais ou menos, foi uma decisão real. E na pesquisa deles, eles falaram que as pessoas que passaram por essas situações difíceis, igual uma pessoa que acordou, perdeu o marido traiu, e ela acordou debaixo da ponte, e ela viu uma pessoa passando mal, e ela foi socorrer, e aí ela fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não quero acabar os meus dias assim. E essa mulher modificou da noite para o dia. E todas as pesquisas mais certas que eles tiveram foram de pessoas que passaram por essas situações. E a área do lobo frontal estava muito ativa dessas pessoas, porque eles fizeram o scanner no cérebro. Então, quando os espíritos falam que é a vontade de mudar faz com que a gente perca aqueles velhos hábitos, é essa tomada de decisão, aquela troca de chave, aquilo quando você fala assim, não dá mais, eu quero mudar. Então, quando eles falam que é fora da caridade não há salvação, porque eles falam que as pessoas, quando elas fazem essa tomada de decisão, se ela entra para ajudar pessoas, para grupos de auxílio ao próximo, essa área permanece acesa. E fica mais fácil mudar. Então, quando as pessoas entram para um grupo espírita, normalmente a gente convida as pessoas para algum tipo de trabalho. E as pessoas mudam. Porque ela começa a fazer caridade, e ela queria mudar, e essa mudança ela vai vir porque essa área do lobo pré-frontal está acesa. Então, quando eles falam fora da caridade não há salvação, é quando você toma uma decisão e você está praticando a caridade, você consegue permanecer com o lobo pré-frontal aceso por mais tempo e consegue diminuir os seus maus hábitos. Isso não é interessante? Isso acontece só na casa espírita? Não. Grupo evangélico. O AA é um programa mundialmente famoso e eles trabalham dessa forma. Você recebe o auxílio e traz mais um que precisa de ajuda para você poder ajudar essa pessoa. Então, fora da caridade não há salvação. Por quê? A gente consegue mudar assim. Depois vai estar no YouTube para vocês, e aí quem quiser a pesquisa está lá, tá? Do Jorge Moll. Já falamos. A diferença entre caridade e filantropia é, se eu faço sem querer nada em troca, caridade. Se eu faço querendo alguma coisa em troca, filantropia. Se eu estou na casa espírita fazendo alguma coisa, caridade. Se eu quero reconhecimento de alguém, filantropia. Se eu dou para uma instituição livre e espontaneamente, caridade. Se eu dou e abato no imposto de renda, filantropia. Então, todas as vezes que eu recebo algo em troca daquilo que eu faço, filantropia. Se eu faço a caridade, posto nas redes sociais porque eu quero aparecer para o próximo, filantropia. E se eu faço a caridade? Eu falo assim, eu vou fazer a caridade. Isso eu já... Eu, Ana Flávia, tá, gente? Às vezes eu faço alguma coisa, eu vou lá e posto. E aí eu falo assim, gente, será que eu devia postar? Trem mais esquisito.
parece que eu estou querendo aparecer. Mas eu falo assim, e se eu postar e aí outras pessoas quiserem fazer a mesma coisa? E se eu postar e outras pessoas quiserem basear em mim para poder ajudar? E acontece, porque tem muita gente que vira e fala assim, como que você faz isso? Como é que é esse grupo? Aonde que ajuda? Me passa o link dessa casa. De qualquer forma, eu fiz filantropia, mas eu ajudei. Mas naquele momento que eu postei, parará, foi filantropia. Então a gente vai fazendo caridade e filantropia pela vida, né? E aqui Jesus para dar boa noite a todos. E desejar a todos uma noite maravilhosa, que vocês recebam aquilo que vocês vieram buscar, que Jesus abençoe a noite de vocês, principalmente a vida de vocês, e que todas as mães recebam o abraço da nossa querida Mãe de Jesus, Maria, que vocês se sintam abraçados pelo nosso Mestre, que é filho, irmão, querido do nosso coração, e que possamos juntos caminhar com saúde, com fé, com esperança e fazendo a caridade. Boa noite.